Olha, meu irmão, minha irmã, não existem candidatos perfeitos. Ninguém pode esperar isso. Existem pessoas perfeitas? Você é perfeito? Recebendo nesse momento aqui dos nossos estúdios, presença do Dom Darcy José Nicioli, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Diamantina. Dom Darcy, a religião ou a religiosidade é um peso a ser considerado na escolha de um representante para um cargo eletivo? A gente sempre diz que religião e política não devem se misturar. É outro grande engano. Porque quem existe e vive em sociedade não tem jeito de não ser político. Aliás, o Papa Francisco tem nos ensinado que a política é a forma mais alta da caridade. Porque fazendo a boa política, não a politicagem, nós estamos tratando da educação das crianças, da oportunidade de trabalho para os jovens, da saúde, da segurança, do cuidado para com o idoso. Não tem jeito de nós nos organizarmos em sociedade e buscarmos o benefício, as benesses e o progresso de todos, senão através do exercício da política. A política, então, não está separada da religião. E eu digo mais ainda, nós precisamos fazer política baseada nos valores do Evangelho. Ora, eu tenho dito que quem vai às urnas para votar, e nós teremos oportunidade de votar novamente no final do mês de outubro, deve rezar antes. Rezar antes, pedir as luzes do Espírito Santo para fazer uma boa escolha. E de forma que esta escolha não seja pensando na minha benesse, não seja pensando em mim, olhando para o meu próprio umbigo, mas pensando no bem comum. Ora, isso é profundamente cristão, profundamente evangélico, profundamente cristão. Eu preciso ter esta consciência ao votar, que eu amo o meu Deus e por isso quero o bem do meu irmão. Ao fazer o exercício do voto, eu busco o bem da minha sociedade. Eu busco o bem da minha nação, de maneira que o meu país não seja um país de exclusão, onde poucos tenham chances e a grande maioria vá ralar pela vida. Eu não digo a verdade quando digo que amo a Deus que não vejo, se não amo o irmão que eu vejo. É este o exercício político que nós precisamos fazer. Olha, neste tempo difícil que nós estamos vivendo, segundo os valores que você tem no coração, e você que é cristão, segundo os valores do Evangelho, pense aquele projeto político que está sendo proposto que seja mais de acordo com aquilo que você entende que é fundamental para a vivência em sociedade, para a sua vida, para a vida do seu irmão. É assim que a gente escolhe um candidato. E você pode dizer assim, Dom Darcy, mas não é nenhum desses que estão sendo propostos que eu gostaria. Olha, meu irmão, minha irmã, não existem candidatos perfeitos. Ninguém pode esperar isso. Existem pessoas perfeitas? Você é perfeito? Ninguém é perfeito. Nós estamos em busca da perfeição. Então a gente escolhe aquele que melhor se vai adequando àquilo que eu acredito e àquilo que eu penso. Há 2 projetos de Brasil que estão sendo propostos. Com qual desses projetos que você está mais de acordo? É assim que você vai fazer a sua escolha. E você vai fazer essa sua escolha colocando também a sua fé. Ao fazer esta escolha, naquilo que eu disse, eu não escolho para mim, eu escolho para o meu país. E ainda, numa disputa tão acirrada como esta, agora no segundo turno, entre 2 candidatos, como sabemos, o Lula e o Bolsonaro, eu digo o seguinte, sabe? Não podemos perder nunca a esperança. E nada de ficar fazendo terrorismo, no sentido de que se ganha um vai ser aquele absurdo, se ganha outro vai ser absurdo e meio. Deixa de besteira. Nós estamos construindo a nossa democracia. Só quem não conhece a história do Brasil é que se desespera, achando que este é o momento mais difícil que o Brasil está vivendo.
Não é verdade. Veja, nós já fomos um Brasil monárquico, cujo chefe era o imperador. O imperador não era eleito. Ele herdava o governo da sua família, quando o Brasil era colônia de Portugal. Havia eleições? Havia eleições, sim, de deputados, mas era o poder daqueles que tinham dinheiro, aqueles grupinhos mais fortes, os donos das fazendas de cana-de-açúcar naquele tempo, ou os donos das fazendas de café naquele tempo. Era um regime oligárquico, quer dizer, o poder de um grupinho que mandava. E o povo mesmo ficava alijado, fora do processo. Ninguém olhava para o pobre, para o pequeno e para a grande massa dos brasileiros, não. Ora, tudo isso foi havendo uma evolução. Chegamos até em 1947 a votar em um presidente e foi eleito um general, Eurico Dutra. Imagine, vivemos num tempo de democracia, mas até então as mulheres, por exemplo, não votavam. As mulheres começaram a votar só em 1932. Veja como a democracia foi sendo construída. Foi sendo construída. E vivemos num tempo de democracia e depois caímos num tempo de autoritarismo terrível com Getúlio Vargas. E apesar de Getúlio Vargas ter sido um ditador, e não havia eleição nenhuma, hein, no tempo de Getúlio Vargas. Apesar de Getúlio Vargas ter sido um ditador, não é que ele fez a CLT, as leis trabalhistas, que hoje, até hoje, protegem os trabalhadores. Ora, ele era um ditador, mas deixou uma herança interessante para o Brasil, importante e etc. Venceu-se o período da ditadura e voltamos novamente para um período de namoro com a democracia. Mas veio a Revolução Militar de 64, voltamos para a ditadura, para um período de exceção, e lá se foi isso até a década de 80. Lembra, na década de 80, a luta pelas diretas já e etc. No tempo do governo militar, elegiam-se somente as cidades pequenas, as cidades maiores, o prefeito era nomeado. Aí abriu-se para a eleição direta do governador, mas o presidente continuava sendo eleito pelos próprios militares, entre eles. Veja só que história interessante essa do Brasil, até chegarmos a este ponto em que nós temos urnas eletrônicas, em que votamos e no final do dia já temos com garantia, com certeza, a solução para os nossos governantes, segundo o gosto, o desejo popular. Foi uma evolução e vamos continuar evoluindo na democracia. A democracia é assim mesmo. Ela é perfeita? Não é perfeita, mas a democracia permite o diálogo. Então devemos votar em um programa de governo que favorecem as instituições democráticas, que garante as instituições democráticas. Então nós vamos tendo idas e vindas, dificuldades, lutas, mas no diálogo e na luta constante, no amadurecimento do povo para vencer o analfabetismo político, nós vamos construindo uma democracia mais sólida, mais garantia de que é um país para todos e não um país somente para alguns. E temos aí, então, 2 candidatos na reta final dessas eleições majoritárias de 2022. E eu faço até uma brincadeira. Eu digo assim, olha, se for um limão siciliano, aquele verde, ou um limão caipira, aquele vermelho, façamos do limão uma limonada. Em qualquer circunstância, vamos continuar com esperança. O que não podemos perder nunca é a esperança como povo brasileiro, de construir uma nação próspera e próspera para todos. Narci, eu tenho, na verdade são 2 perguntas, mas que eu tenho certeza que o senhor vai conseguir juntar em uma resposta só. A Igreja Católica prioriza valores que biblicamente são inegociáveis. Esses valores devem também serem observados na escolha de um candidato na hora do voto. Os valores fundamentais que a Igreja Católica recomenda aos fiéis para que eles não abram mão em caso de votação. E hoje uma das discussões aí no meio é sobre ideologia do gênero. Como que a Igreja Católica analisa isso? Veja,
a igreja tem o seu corpo de doutrinas e o seu corpo doutrinal. E quando nós falamos de questões relacionadas à política, nós falamos de doutrina social da igreja, mas que não é outra coisa senão o emprego do evangelho. Sempre é assim. Tudo aquilo que a igreja anuncia e aquilo que a igreja tem como preceitos para a vida brotam da palavra de Deus. A palavra de Deus é a constituição do cristão. Então, esses valores que nós defendemos, por exemplo, a vida, nós não negociamos quando o assunto é vida. Porque nós entendemos pela palavra de Deus que Ele é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. Então, defender, proteger a vida desde a sua concepção até o seu natural fim. Ora, esse é um valor que eu devo ter no momento de escolher um candidato? Claro que sim. Ora, se eu sou cristão e segundo o evangelho, que é a constituição da minha vida, que me dá norte, rumo para a vida, eu não posso de maneira nenhuma optar pelo aborto, em nenhuma circunstância. Se há um partido político ou se há um candidato que tem como pressuposto a possibilidade de abortar, ora, então eu vou fazer o meu julgamento de consciência. Eu vou dar chance a esta pessoa de ter a força de contrariar o evangelho, que eu creio. Veja como seria uma incongruência. A mesma coisa a ideologia de gênero. Deus nos criou homem e mulher. E como tal Ele nos criou, eu preciso então, a partir desta certeza, organizar a minha vida. Agora, com isto, eu vou excluir quem porventura fez uma opção diferente da minha, sexualmente? Não. Eu acolho, eu acompanho, eu busco integrar aqueles 4 verbos que eu citei aqui. Eu não excluo, eu não diminuo de maneira nenhuma, mas eu mantenho-me firme naquilo que a palavra de Deus me ensina. Ora, com respeito à ideologia de gênero, nós achamos isso um grande absurdo. Mas por que um grande absurdo? Porque Deus nos deu uma identidade como homem ou como mulher. Isto já é dado a mim, não é minha escolha. Então, se Deus me deu essa identidade, eu vou negá-la. Isso seria uma incongruência para aqueles que têm o evangelho como norte, como regra para a sua vida. Nesse sentido, eu digo o mesmo. Ora, uma instituição partidária ou um candidato que defendesse não o respeito por aqueles que têm uma opção sexual diferenciada, porque o evangelho me ensina que eu preciso acolher a todos e a ninguém excluir. Então eu devo amar a todos do jeito que eles são, mas eu não posso de maneira nenhuma contrariar aquilo que é preceito de Deus. Deus me deu uma identidade e como tal eu devo me construir na vida e ser feliz. Um dia eu vou me apresentar diante de Deus do jeito que Ele me criou e não do jeito que eu quis viver. Ok, Dona Darcy, muito obrigado pela presença do senhor aqui, deixar nossos microfones abertos para suas considerações finais, sua bênção aos nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento e que Deus tenha os olhos voltados para o nosso Brasil nesse momento, né, da disputa que antecede as nossas eleições. Deus não é paternalista, Ele é Pai. Ele nos deu livre-arbítrio, capacidade de escolher. Está nas nossas mãos dirigir, administrar o mundo que Ele entregou para nós de presente, Sejamos bons administradores. Então não vamos delegar a Deus isto não. Agora é a nossa vez de corresponder. E nós queremos corresponder ao Deus que tanto nos amou, amando também. E votar é um gesto de amor. É um gesto de amor pelo seu país. É um gesto de amor para com as pessoas que vivem neste país. É um gesto de amor
porque fazendo a boa política, você está sendo caridoso, você está sendo responsável, você está sendo de fato irmão. Então, bom exercício do voto no final de outubro. E se você, porventura, ainda tem dúvidas, ora, procure escutar os candidatos até que você se convença. Qual que é, se não aquele que você almejava, pelo menos o melhor dentre eles. Saiba escolher nesse sentido. Faça o seu esforço e isto já vai ser o bastante. Um abraço. Falei então com o Dom Darcy José Nicioli, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Diamantina, que esteve aqui no nosso programa nesse momento.